E aí, tudo bem? Hoje, durante o meu almoço, eu tava ouvindo algumas músicas e eu lembro de ouvir uma música que um dia eu escrevi um teatro em cima daquela música. E lembrando sobre esse teatro, eu lembrei do acampamento ao qual eu apresentei esse teatro com alguns amigos. E eu me lembrei do quão marcante esse acampamento em específico foi pra mim. E eu decidi vir contar o testemunho do que aconteceu nesse acampamento. Basicamente, desde pequeno, eu sempre me encantei muito por fazer as coisas na igreja. Eu sempre achava incrível quem cantava, quem ministrava, quem pregava, desde o diácono até... sei lá. Então desde pequeno eu sempre tentava imitar as pessoas, eu sempre queria fazer, ser como elas, eu me inspirava muito em muitas pessoas a qual eu conhecia. E eu lembro de tentar sempre fazer as mesmas coisas, sempre seguir nos mesmos caminhos. E obviamente muitas delas eu falhei, porque eu tava imitando outras pessoas. Quando eu fiz 16 anos, eu virei líder júnior da juventude da minha igreja. E eu lembro que foi maravilhoso pra mim. Eu sentia como, dessa vez eu vou ser usado por Deus. E cara, meu sonho era ser usado por Deus. Era tudo que eu mais orava, tudo que eu mais pedia. Eu lembro que a gente fez um acampamento, não lembro especificamente se foi nesse ano que eu virei líder ou no próximo. E eu lembro que eu tava passando por um momento muito estranho, porque eu não sentia que Deus me usava. E desde que eu me tornei líder, alguns outros jovens também se tornaram, e eu lembro de ver Deus usando eles, deles recebendo dons, falando em línguas, sabe? E eu ficava tipo, oi Deus, e aí, quando vai ser minha vez? E cara, eu fazia de tudo pra ser perfeito, sabe? Eu buscava, eu lia, e eu falava, Deus, por favor, faz em mim, eu tô pronto, tô me preparando e tudo mais. E não acontecia, pelo menos do jeito que eu queria que acontecesse. Eu lembro que em um dos acampamentos que a gente fez, na última tarde, um amigo meu, eu liderava ele, me chamou para fazer uma caminhada algumas horas antes do culto começar. E a gente conversou sobre muita coisa, foi uma caminhada assim maravilhosa. E eu lembro que no finzinho da tarde a gente sentou para conversar num coreto que tinha na chácara do acampamento. Eu lembro que a gente começou a conversar sobre outras coisas. Eu lembro de ele entrar num assunto sobre ser usado por Deus, sobre o que a gente havia recebido de Deus naquele acampamento. E cara, eu sei que é errado o que eu fiz, eu não devia falar desse assunto com alguém que eu tô liderando, eu poderia passar uma imagem ruim, mas eu lembro que eu tava tão exausto, tão cansado, que eu decidi desabafar com ele mesmo. E eu lembro que eu falei pra ele que eu sentia que Deus não me usava, que eu me sentia abandonado por Deus, porque eu buscava e as coisas não aconteciam e parecia que eu não recebia nada. E quando eu terminei de falar, eu percebi que ele tava chorando. E eu fiquei tipo, nossa, o que eu fiz? E eu vou ser sincero, as palavras que ele disse ficaram na minha cabeça até hoje e eu acredito que vão ficar até o fim da minha vida. Eu lembro que ele virou pra mim e falou, cara, como assim você não sente Deus chorando? Como assim você acha que Deus não te usa? Você é a pessoa que eu mais me inspiro. Você é a pessoa que eu mais levo como espelho, a pessoa que eu, sabe, mais tento ser. Eu lembro que na hora eu nem chorei, porque eu não sabia o que fazer. Eu acho que o meu corpo não sabia como reagir e eu travei. E eu fiquei olhando pra cara dele, tipo... E eu não tinha reação. Logo em seguida, obviamente, o máximo de reação que veio foi lágrimas. E eu lembro que naquele finzinho de tarde a gente se abraçou e falou, cara, vamos orar. E eu lembro que a gente orou falando, ó Deus, essa foi a última vez que a gente lamentou por não ser usado por ti. E agora a gente vai prestar mais atenção nas coisas que o Senhor já está fazendo. Então, não sei se você se identifica com essa situação, mas saiba que Deus tem o tempo dele. A gente tem muita mania de querer que as coisas aconteçam da nossa forma, mas a gente esquece que Deus está em um outro plano, olhando por outro ângulo, e Ele sabe o jeito certo e o tempo certo das coisas acontecerem. O que importa é, você precisa estar disposto, e além disso, você precisa conhecer o seu Deus, acima de tudo, porque como você vai ser usado e falar sobre alguém que você nem conhece? Então, acima de tudo, você precisa buscar e orar para conhecer mais quem é o seu Deus, as características dele, o caráter dele, e estar disposto e se permitir a Deus fazer da forma que ele fizer. E eu garanto que você vai ser muito usado por Deus na sua vida. Por muito tempo eu vivia na inveja de ver outras pessoas sendo usadas e eu não sendo usado, mas Deus tinha um momento certo e ele já me usava, eu só não percebia.
Então, se você se sente assim, eu peço que você ore para que Deus revele o caráter dele cada vez mais a você e que ele abra os seus olhos para enxergar o que ele já tem feito. Você deve se preocupar se você é alguém que não busca Deus, alguém que não vive o evangelho de verdade, mas se você vive o evangelho de verdade, se você busca Deus, não tenha dúvidas de que de alguma forma a sua vida já joga muita semente no coração de muitas pessoas. Mas não é por isso que você não vai falar de Deus. Fale de Deus, tá? É nóis.